Eu estou aqui com o professor Rodrigo Jungmann e estava dando uma olhada aqui na biblioteca, muito rica, sobre diversos assuntos. Professor, o que é que o senhor tem por aí no seu material? Bom, minha formação foi inicialmente em letras e depois eu fiz filosofia. Eu tenho aqui um bom número de livros de literatura, alguns clássicos aqui da literatura universal. Essas duas estantes aqui são basicamente literatura. Tenho também um número considerável de volumes de filosofia, além de muita coisa de história, que é uma paixão que eu tenho. Eu tenho verdadeira adoração pela leitura de textos de história, muito especialmente história do século XX, por um lado, mas também me interesso muito pela história da Igreja Católica, pela história do cristianismo. São temas que realmente me fascinam. Além, evidentemente, de alguns livros que versam sobre temas, de atualidades, coisas que estão na ordem do dia. Eu estou encontrando aqui nessa biblioteca, além de obras de filosofia, como você mesmo disse, de história, entre outras questões, mas muitos livros falando sobre budismo, né? Sim, naturalmente. É importante que a gente conheça, né? Até mesmo quando se discorda, é importante conhecer o pensamento, o modus operandi, né? A forma de agir dos adversários. Então aqui eu tenho algumas coisas de Marx, algumas coisas de Vladimir Lenin. Tenho o livro chamado Main Currents of Marxism, do intelectual polonês Leszek Kolakowski, que é uma verdadeira enciclopédia de marxismo, ele cobre tudo do assunto. Tenho livros ali sobre Escola de Frankfurt, tenho alguma coisa de... certo? Além, naturalmente, de professor Olavo, tem vários livros dele. Além, naturalmente, de um número considerável de livros acerca da história dos regimes comunistas. Nesse seu período de estudos, de professorado, de ensino, o que tem sido mais difícil de enfrentar, às vezes, em sala de aula, dialogar sobre o próprio tratado da filosofia, a própria conversa relacionada à filosofia? Bom, veja, eu fui aprovado em concurso para a área de lógica, que, naturalmente, em razão de ser uma área mais técnica, né? Não dá muita margem, ou nenhuma margem, para discussões de ordem lógica. Eu leciono também filosofia da... esse semestre eu estou dando uma cadeira sobre alguns temas de metafísica. E de modo geral, é essa minha concentração em matéria de ensino. Eu não posso me queixar propriamente de... digamos assim, uma perseguição ostensiva da parte de colegas ou de alunos. Exceto, evidentemente, aqueles casos mais graves, né, no ano passado, quando minha sala foi invadida e depredada. Mas de lá para cá eu tenho relativa tranquilidade, espero que a coisa seja dessa forma. Não há, digamos assim, uma hostilidade direta, mas há, eu diria, talvez uma espécie de boicote ameno, e eu até brinco com isso, postando fotos no meu Facebook, que resulta no fato de que minhas aulas costumam ter uma frequência bastante baixa. Então, por exemplo, é típico em minhas aulas ter 5, 6, 7 alunos apenas. Às vezes até menos. Porque isso acaba sendo engraçado. Eu sei de fonte segura que eu tenho alguns alunos de esquerda na universidade que se recusam a cursar certas áreas comigo. Por princípio, porque não me querem lá como professor, dada a minha fama de conservador. E esses alunos esperam que a mesma matéria volte a ser lecionada por algum outro professor para só então cursá-las. E por aí se tem ideia de quanto esse pessoal se deixa realmente levar, né, por essas questões de ordem ideológica, a ponto de correrem até mesmo o risco de atrasarem um pouco os seus cursos, né, a sua formatura. Tamanha ojeriza a simples ideia de ter aulas com um professor que não seja de esquerda, que seja conservador. E se alguém, por acaso, se interessa, que tipo de leituras ele poderia fazer para iniciar? Vamos dizer assim, um início de uma literatura filosófica. Quem ele poderia pesquisar? Que autores, que obras? Na filosofia, especificamente? Olha, eu acho que há alguns lugares que são muito bons para um primeiro contato com a filosofia. Eu penso, por exemplo, que a Apologia de Sócrates seria um excelente primeiro ponto de contato. Alguns diálogos de Platão da fase intermediária, como
o Banquete, o Fedro, são excelentes também para um primeiro contato. Mas eu acho, para ser bem franco, que o melhor lugar para quem queira ter uma primeira exposição à filosofia é a República de Platão, que é uma verdadeira enciclopédia filosófica do período grego, né? Eu acho que é um excelente lugar, é um livro escrito maravilhosamente bem. Mesmo uma pessoa que não tenha preocupação com filosofia pode ler Platão com imenso prazer, como literatura, porque não deixa de ser tão primoroso o estilo literário de que ele se vale em suas obras. E eu diria que Platão é um excelente ponto de partida. Há alguns outros. Descartes também, apesar de eu não ser simpatizante do pensamento de Descartes é um autor que em algumas obras ele consegue escrever com muita elegância e com muita clareza. Então o discurso do método, por exemplo, pode ser também um bom ponto de partida, além das meditações cartesianas, podem ser um ponto interessante de partida. E eu recomendaria também a leitura de alguma boa introdução à filosofia. Alguns exemplos são a História da Filosofia de Will Durant, a História da Filosofia Ocidental de Bertrand Russell. Mas, na verdade, a meu ver, a melhor de todas é a História da Filosofia do padre jesuíta Frederick Coplestone. Eu tenho aqui em inglês, em 9 volumes. Na verdade são 11, porque ele tem também uma sobre a filosofia russa e sobre, se não me engano, positivismo lógico, que eu não tenho. Mas a Coplestone é muito bom. Eu tenho em inglês, mas eu tenho certeza que Coplestone já foi traduzido para português. Eu cheguei a ver, quando era menino de, 15 anos de idade, eu cheguei a ver nas prateleiras da antiga Livro 7, que era uma livraria muito famosa aqui do Recife, eu cheguei a ver Coplestone traduzido para o português. Creio que agora esteja fora de catálogo essas traduções, que estejam fora de catálogo. Mas talvez se encontrem em sebos e pela estante virtual, algo assim. E Coplestone, a meu ver, é insuperável. Mas a História da Filosofia de Bertrand Russell também é interessante, também tem méritos. Além, naturalmente, da do Giovanni Reale. Enfim, eu acho que, num primeiro momento, o aluno deve procurar ler algumas boas histórias da filosofia, alguns bons tratamentos gerais e começar o seu contato com alguns clássicos. E, a meu ver, o melhor lugar para começar é Platão. E sempre será. Professor, se as pessoas quiserem ter um contato, como é que elas podem fazer para acessar? Tem Facebook, YouTube? Que formas podem entrar em contato? Eu tenho o Facebook Rodrigo Jungmann. O Jungmann é o nome alemão, né? É Jungmann. Essa conta já está praticamente lotada, mas tem vários seguidores. E tenho também uma conta extra, digamos assim, que eu criei porque eu fui censurado algumas vezes no YouTube, que é a Rodrigo Jungmann de Castro, que tem também o meu nome final. E além disso eu tenho um canal do YouTube com o meu nome, Rodrigo Jungmann. No momento conta com 3.600 seguidores aproximadamente. Mas se outras pessoas se interessarem e quiserem me dar a honra de me seguirem lá, eu ficarei muito grato e muito honrado. Um questionamento, eu diria, não sei se filosófico, mas eu notei a quantidade de chapéus aqui em cima. Eles têm alguma conexão com isso? É um hobby? O que vem a ser exatamente? Não, esses chapéus são meramente um hobby. Às vezes eu utilizo de dia, né? Não é muito elegante usar chapéu à noite. Às vezes, saindo pela parte da manhã, eu uso chapéu. Mas é só um hobby, não é algo que seja assim, algo que represente algum tipo de manifestação política, nada do gênero. É apenas um hobby, uma diversão. Nada mais do que isso. Professor Rodrigo Jungmann, eu agradeço muito pela conversa e nós vamos ter outras ao decorrer do tempo. Amigo Jacaúna, eu que lhe agradeço, estou sempre à disposição, às ordens, à sua disposição, à disposição dos seus ouvintes. Gosto muito de suas entrevistas, o encaminhamento é sempre muito, muito bem dado, as entrevistas são muito bem conduzidas. Agradeço imensamente. Hoje você me deu a honra de vir aqui onde eu moro. E estamos aí, estamos às ordens, estarei sempre à disposição.
É só agendar com alguns dias de antecedência, né, para a gente poder viabilizar a logística da coisa, mas foi um grande prazer, estarei sempre às ordens.